Agora vamos entrar na palavra de Deus. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 31 em diante. Em duas partes, podendo, eu já dou a primeira parte agora. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Eu tenho dito que a parte tônica, a parte forte do ministério do Senhor era o ensinamento. Ele curava os enfermos, expulsava os demônios, fazia muitas maravilhas, mas ele tinha um cuidado de ensinar por onde ele passava. Qualquer igreja que quer imitar o Senhor Jesus tem que se dedicar ao ensinamento. Ensinar as pessoas a tomar posse da bênção, ensinar as pessoas a viverem de acordo com a palavra de Deus. No culto anterior, o rapaz perguntou assim, até onde que a religião pode influenciar a minha vida pessoal, entenda bem, a minha vida profissional, acadêmica? Eu disse, toda a nossa vida tem que estar pautada nas Escrituras. Se algum setor, na minha vida profissional, quer dizer, o modo de eu trabalhar, fere a palavra de Deus, então eu vou sair daquele trabalho. Eu não posso ferir a palavra de Deus. Onde Jesus está, onde eu estou, Jesus tem que estar. Se ele não pode estar, eu também não posso estar. Não é verdade? Não põe Jesus no meio, não põe religião no meio. Não é religião, é Jesus. Religião é o homem querendo alcançar Deus. E o Evangelho é o homem, é Deus alcançando o homem na pessoa de Jesus Cristo. Então é bem diferente. Em qualquer área da vida, vida sentimental, se não está de acordo com a palavra, sai. Entende? Não entre. Seja o que for, sempre estando de acordo com a palavra. Então Jesus ensinava. Aí diz assim, e admirava-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava ali na sinagoga um homem que tinha um espírito de demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Repararam uma coisa? A Bíblia foi enfática aqui em dizer que era um demônio, um espírito. Mas quando ele responde, ele não responde no singular, responde no plural. Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré. Então, falando como um representante do inferno. Não falou no singular, falou representando todo o inferno. Pensei quem és, o Santo de Deus. O que ele quis dizer com isso? Que Jesus, como Santo de Deus, como o próprio Deus, não poderia estar aqui. Jesus não discutiu. Coloca isso no coração. Quando você tem a verdade, você não tem que discutir. Você só se impõe. Como assim? Ele queria dizer que Jesus entrou nesse mundo e não podia entrar porque ele era Deus que estava entre os homens. Não. Ele não veio como Deus, ele veio como homem. Deixa aqui, vamos para João capítulo 10. É do lado do Lucas, é o João. O capítulo é o 10. João capítulo 10. Ele diz assim, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O que isso está dizendo? Que ele entrou pela porta. Pastor Jair, ele não é a porta? Se você for aqui na frente um pouquinho, você vai ver isso. Jesus diz aqui no versículo de número 9, eu sou a porta para o reino de Deus. Para o reino dos homens, para o mundo dos homens, a porta é o nascimento de mulher. Jesus nasceu de uma mulher. Jesus não veio como... Onde apareceu? Ele surgiu por aí, desceu do céu, veio numa nave, apareceu numa montanha. Não, todo mundo conhece. Como é que ele foi gerado? Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Vamos recapitular que a maioria já sabe. João 1:1, vamos lá? O que diz lá? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14, meu filho, 14 ou 14, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Quando José soube que Maria estava grávida, ele não aceitou não. Ele pensou de sair de fininho para não comprometer Maria, ficar com uma coisa, mas aí o anjo de Deus apareceu para ele em sonhos, disse, não temas a receber Maria como tua mulher, porque o que é gerado dela é do Espírito Santo. Então, Deus não teve contato com Maria para ela engravidar, não. Foi obra e graça do Espírito Santo. Então, só para você entender. Então, Jesus não discutiu, por quê? Porque ele entrou pela porta.
Ele entrou pela porta e o demônio queria dizer lá em Lucas, pode voltar para Lucas, entenda que ele não podia estar aqui como santo de Deus, como o próprio Deus. Aí Jesus responde para ele assim, e Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio lançando por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. A obra do Senhor é completa, irmão. Ele não expulsa o demônio e você pode ficar mal, você fica corpo assim. Não, não. Como também a pessoa que expulsa demônio, não existe nenhuma represália para ela, não tem medo, que de vez em quando tem alguém que vem com esse negócio. Não, porque quando eu expulso o demônio eu fico com o corpo pesado. Isso é mentira, isso não existe. É que ele não está bem com Deus. Lucas, você sabe, conhece bem aqui, capítulo 10, versículo 19. O que diz para nós? Ele diz, eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e diga, e nada vos fará dano algum. Então não tem esse negócio, você pode expulsar demônios que não passa nada para você não, não faz mal, não tem nenhum efeito colateral não, só para mostrar isso aqui. Voltando, e veio espanto sobre todos, e falavam uns e outros dizendo, que palavra é essa? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, ele sai. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Eu pergunto, como é que está a sua fama? Pastor Jair, não entendi. Nós temos que ter a fama que expulsamos demônios, que estamos fazendo a obra de Deus. Eu falei que o grande avivamento no Brasil aconteceu quando a Igreja de Cristo começou a expulsar os demônios. Mostrar para as pessoas que aquelas entidades, eles não tinham valor algum, não tinham poder nenhum, que as pessoas tinham medo, serviam aos demônios com medo. Eu hoje não, qualquer cristão, ele sabe que demônio não tem poder sobre ele, não tem. Então isso tem que, mas aí depois eu falo mais sobre isso. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Isso aqui é um exemplo para todos nós, sempre que nos depararmos com uma normalidade no nosso corpo, nós temos que fazer a mesma coisa. O quê? Repreender. Em nome de Jesus. Jesus diz, quem crê em mim, João 14, 12, fará as mesmas obras que eu faço, fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tu, estou falando João 14, 12, você já colocou lá? Já colocou. E o 13 diz, e tudo quanto pedirtes em meu nome, eu farei. O verbo pedir aqui é o determinar, mas é o agir, é fazer. É fazer o que Jesus fazia como? Tudo que pedis em meu nome. Quer dizer, você age em nome dele. Quem faz a obra é ele. Ele está dizendo aqui, e eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando ele, Jesus, estava fazendo a obra, ele dizia isso, que o Pai é que fazia a obra. João ainda 14, mas volta um pouquinho no 10, que ele dá a missão dele, né? Não acredito que estou no Pai, que o Pai está em mim, né? Aí diz assim, se estiveres, eu vos digo que, João 14, 10 está certo, diz assim, eu não digo de mim mesmo, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, Jesus agia pela palavra do Pai e o Pai fazia a obra. Nós agimos pela palavra dele, em nome dele, e ele é quem faz a obra. E a igreja não faz. Quando se depara com uma doença, a igreja começa, Jesus, tem misericórdia. Quantas vezes eu ouço testemunho, eu vejo a graça, eu vejo a misericórdia de Deus. Entenda? Que a pessoa diz, pastor, eu estava com uma dor, eu pedi, a dor saiu. Você pediu para quem? Para a dor sair? Não, eu pedi Jesus para tirar, mas ele mandou você fazer isso. Quem crê em mim fará as mesmas obras. O que ele fez? Inclinou-se para a sogra de Pedro e repreendeu a febre. É o que temos que fazer com qualquer anormalidade, com a dor que aparece no nosso corpo, com um sangramento que começa, ou até uma doença mais grave. Temos que fazer, parece fácil demais, mas as coisas de Deus são simples e descomplicadas. Mas eu falo mais. E ele diz então, repreendeu a febre, e esta a deixou. E bonita agora, hein, pessoal? E ela, levantando-se, servia-os. Que bonito, o pessoal vai se levantar e servir a Jesus. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam. E impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Por que eles faziam isso? Porque a sua fama se espalhava. De que ele orava pelos enfermos. E as pessoas procuravam.
A igreja de Cristo tem que mostrar, não é a fama dela, igreja, não é a sua fama, é a fama do Senhor, que o Senhor está contigo, que você age em nome dele. Foi desta maneira que a igreja primitiva, já estudamos várias vezes aqui, que a igreja acordou, despertou, ela pediu para Deus. Atos, que escreveu Atos, foi Lucas também. Atos, capítulo número 4, versículo 29 e 30. Atos 4, 29. Ele diz: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Teve resposta? Teve. Capítulo 5, versículo 12, diz: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Versículo 14, e a multidão nos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Por que crescia? Porque estavam vendo os sinais. Aí diz o que? De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os põe em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Vamos lá, pessoal. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo quem? Enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Não foi isso que Jesus fez? Volta lá no Lucas, no capítulo 4, versículo 40. O que aconteceu lá? Capítulo 4, versículo 40. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermo de várias doenças, lhe os traziam, impondo a mão sobre cada um deles, e também de muitos saíam demônios. Passa para nós. Então, a igreja de Cristo, ela tem que olhar para Jesus e começar a fazer. Vamos encontrar na sinagoga, na igreja, na rua, uma pessoa atormentada de espírito imundo. Devemos fazer a oração, principalmente quando a pessoa se dirige a nós, quando a pessoa pede uma oração. Não vamos fazer diferente, vamos fazer conforme Jesus mandou, vamos fazer isso conosco, vamos fazer com a nossa vida. Quando você for atacado por algum mal, faz como Jesus fazia, você vai ter muito mais. E o bom é que as pessoas vão te procurar. E você não vai receber glória, não, você não vai roubar a glória. Lembra do Pedro? As pessoas ficavam olhando para ele: Pedro, é o Pedro ali, é o João. Vocês estão olhando para nós? Por quê? Não. Aí ele explica, Atos 3,16. Que aqui foi a cura de um homem só. Depois você vê que foi coletivo, foi muita gente. Mas aqui é a cura de um homem só, que era paralítico, que era coxo, desde o ventre da sua mãe. 3,16. Vou ler o 12 para entendermos um pouquinho mais. Que quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Aí ele prega o evangelho para eles. Olha, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que vocês entendem, enviou o seu filho, que vocês crucificaram, esse ressuscitou. Aí no 16 ele diz: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. O que o Pedro fez? Não roubou a glória de Deus. A glória é dele, somos nós. Amigo, você tem uma oração fora? Não, é a fé em Jesus, a fé no nome dele. O nome dele é tanto o meu quanto o seu. Você pode orar e deve orar nesse nome. Daqui a pouco tem mais, amém? Deixa eu mostrar para vocês do culto anterior. Mostra, por favor, um pouquinho, um resuminho de 2 minutos e 39 do culto anterior. Olha, né? E vamos voltar para a Bíblia, falando de fé hoje, importante. Romanos, 2 aos Coríntios, desculpe, capítulo 5, versículo 7. Romanos já foi, vai ser daqui a pouquinho. 2 aos Coríntios, 5, 7, você conhece bem. Porque andamos por fé. Então vamos lembrar, pessoal, a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé, ela vem por ouvir e ouvir pela palavra. Você ouve a palavra de Deus e a fé vem, a certeza vem, aquela convicção vem ao seu coração. Então a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra, não tem outro jeito não. Aí nós vamos ver aqui, quando Romanos, que eu queria entrar nele direto, que não é para entrar, Romanos capítulo 4, versículo 17. 4, 17.
Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, vamos lá, e chama as coisas que não são como se já fossem. O que Deus está falando conosco aqui? Deus está falando de Abrão. Quando ele mudou o nome de Abrão para Abraão, o Abraão aceitou ser chamado, entenda bem, de Abraão pela fé. Ele começou a andar por fé e não por vista, porque o nome naquela época, ele era muito atrelado à vida da pessoa, tanto que tinha situações que até o nome era mudado, entende? A cultura em alguns países, tinha um pregador que eu conheci ele pelo nome, quando, no começo da minha fé, né? Na minha caminhada de fé. Depois disse, não, o nome dele é esse assim, por quê? Porque lá tem isso, né, questão de cultura deles. Mas não vou entrar nesse mérito aqui, não. Só entrar aqui. Então, o nome, ele poderia ser envergonhado. Qual é o seu nome? Aí assim, ó, o meu nome é Abrão. Abraão. Mas, seu Abraão, quantos filhos o senhor tem? Ele poderia dizer assim, não, eu não tenho filhos. Ou tem um que foi fora do casamento, dá um sonho. Não, não. Ele começou a andar por fé, somos nós. Eu tenho batido nessa tecla, insistido com as pessoas para começarem a olhar para a palavra de Deus e assumir com a confissão delas o que diz a Bíblia Sagrada. Eu tenho explicado muito a respeito dos filhos, por exemplo, duas coisas que eu tenho falado aqui, a respeito da mente, entenda, e dos filhos. A Bíblia diz, eis que os filhos são... Mas seu filho está no álcool, seu filho está nas drogas. Aí o que eu tenho falado para vocês, você não tem que concordar com os fatos. Não é negar os fatos, é não concordar. Os fatos, ele é um viciado. Os fatos, ele é um promíscuo, entende? Os fatos, ele é um rebelde. Mas a palavra diz, ele é herança. Então o que eu faço? Eu ando por fé e não por vista. O que eu vejo? Filho rebelde. O que eu vejo? Filho promíscuo, filho viciado, drogado, embriagado, o que for. Eu não concordo com os fatos. Repito, não é negar os fatos, é não concordar. Então, quando você começa a fazer isso, Deus vai te honrar. Honrou Abraão. Abraão aceitou o título que Deus deu para ele, o nome que Deus deu para ele, mesmo tudo mostrando que não era bem assim, porque ele já estava chegando a 100 anos de idade e a sua mulher com 90 anos de idade, que era humanamente impossível, mas foi Deus quem falou. Então ele começou a andar por fé e não por vista. Ele começou então a ser aquilo que Deus tinha dito a respeito dele. Começa a fazer isso. Desde que eu não vou sair dali não. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Olha o que diz. 1 Samuel 2,30. Ele é assim, olha só. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel. Né? Na verdade, tinha dito eu que a tua casa, a casa do teu pai andarão diante de mim perpetuamente. Porém, agora, longe de mim tal coisa, diz o Senhor. Né? Porque aos que me honram, honrarei. Então, você começa a honrar a Deus que é com a sua confissão, com as suas palavras. Você começa. Eu estou falando dos filhos e vou falar do emocional, dos pensamentos, que são ensinamentos que eu estou dando aqui, como eu estou fazendo hoje o Show da Fé, que o programa, o culto está indo no horário, por exemplo, agora o pessoal em casa está assistindo quarta-feira, né, à noite. Está assistindo lá conosco. Então, vai pegar muita coisa nova vai vir para eles, que estão pegando agora. Então, você precisa entender, quando eu digo, agora é o ensinamento que eu tenho dado aqui, porque vocês estão muito bem, com o missionário é lógico que não tem nem comparação, não é? Mas aqui, claramente, eu quero dividir o pão que Deus tem nos dado aqui na sede. O pão que Deus tem nos proporcionado, eu quero que você coma deste pão, que você participe. Aí ele diz assim, 18, e ele diz, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então o que valia para ele é o que Deus tinha falado. Deus pegou no capítulo 15 de Gênesis, levou ele para fora da terra e disse, Abraão, conta ser do céu, não posso, assim será a tua descendência. E ele acreditou. Então é o que Deus tinha dito, não é o que ele estava vendo, nem o que ele estava sentindo. 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, que seria mais difícil ainda. Há muito tempo, certamente, que ela não ovulava, entenda bem, que ela não tinha suas visitações,
Sara estava chegando aos 90 anos. Eu até brinquei com vocês aqui na igreja. Eles imaginem se a Sara vivesse hoje e a Sara chegasse num consultório dizendo que estava grávida. Iam dizer que ela estava maluca, doida, mas é assim mesmo. A palavra de Deus é loucura para eles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós não podemos aceitar o que os outros pensam, ou o que os outros falam a nosso respeito. Esse cara é fanático. Não, nós temos que agir conforme Deus está nos dirigindo. Ainda que aos olhos dos homens pareça, e não fique escandalizado até aos seus olhos, até você mesmo, aos seus olhos, você acha aquilo loucura. Mas Deus está falando, eu vou então seguir essa loucura de Deus, quer dizer, eu vou falar o que Deus está falando. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quando vier a dúvida, não, glória a Deus, foi Deus quem falou, eu estou falando o que Deus fala, eu estou concordando com Deus, eu não estou concordando com os fatos, eu estou concordando com Deus. E ele diz mais, e estando certíssimo de o que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos, naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Irmão, isso é muito profundo. Quando eu falei do emocional, é um versículo que eu estou dando direto aqui, para quem sofre de maus pensamentos, e geralmente a depressão vem com maus pensamentos, a ansiedade vem com os maus pensamentos, vem aquele conflito de que você vai fazer algo que você não quer fazer, você pensa em algo que você nem quer pensar. Você pensa em algo que você nunca quer fazer, nunca gostaria que aquilo acontecesse e tem até pavor, medo que aquilo aconteça. É um conflito dos pensamentos com a sua realidade. É um conflito grande. Aí eu tenho dado primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, quando ele diz assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente. Então a Bíblia diz, eu sou o que a Bíblia diz, eu tenho a mente de Cristo. Quando eu penso qualquer coisa que está contra a palavra, eu expliquei, isso aqui é ter a mente de Cristo, é pensar de acordo com a palavra. Quando eu penso qualquer coisa que está amaldiçoado esse pensamento, nunca vai ser realidade, porque eu tenho a mente, eu entendo que aquele pensamento não é meu, aquilo que eu tenho a mente de Cristo. Eu não tenho essa mente perturbada ou devassa. Você que de vez em quando pensa o que não devia pensar, você tem que tomar uma posição. Você quer rejeitar? Quero. Não resiste isso aí. Está amaldiçoado esse pensamento, por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. Seja pensamento devasso, imoral, ou pensamento perturbador, ou até de dúvidas, faz a mesma coisa. Não aceite de maneira alguma. Voltando aqui então, ele está dizendo agora para nós, versículo 24 então, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Você viu? Jesus ressuscitado entre os mortos? Você viu Jesus crucificado? Não, você viu? Por causa da palavra. Essa é a vitória para quem quer realmente tomar posse da bênção. Vamos para João capítulo 17. Isso é uma oração sacerdotal que o Senhor está falando, entenda bem. E ele vai falar uma coisa muito forte, né, da palavra. Versículo 20, desculpe. Ele diz assim, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aqui que está o sucesso. É crer, quer dizer, como é que eu creio no Senhor? Eu não ouvi ninguém que presenciou a morte, a crucificação e a ressurreição pela palavra. Então, se eu creio que ele morreu na cruz por mim, que ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo o inferno e a morte, eu tenho que crer em toda a palavra que aqui está escrita. Eu tenho que crer que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Sempre que surge uma doença, ela está amaldiçoada em nome de Jesus. Por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Que eu tenho explicado. Não é que você tem que deixar de fazer o tratamento, deixar de ir ao médico. Não, essa é a área dele. Até uma pessoa falou, eu me sinto uma pessoa frustrada, porque eu conheço as escrituras e eu não consigo, entenda bem, e eu fico dizendo que eu tenho que sempre tomar os remédios. Assim, o médico mandou, Jesus foi claro, os doentes precisam de médico, não é errado, estou falando da fé. É aqui. Se a Bíblia então diz que os filhos são herança do Senhor, eu vou andar por fé e não
Isso é isso que ele está dizendo. Por quê? Porque eu creio no que ele diz. Ele está dizendo, eu ando por fé e não por vista. Eu ando por fé e não por vista. Abraão tomou uma posse. Abraão assumiu, eu sou Abraão. Não, você não pode ser Abraão, você tem que ser Abrão. Não, eu sou Abraão porque Deus me chamou de Abraão. Então ele acreditou na palavra do Senhor. Nós acreditamos no que está escrito e começamos a andar por aquilo que está escrito e não por aquilo que estamos vendo, sentindo, pensando ou imaginando. E ele fala no 20 então, não, eu não rogo somente por esses, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Nós cremos pela palavra. Nós assumimos a palavra de Deus. João 5,39. Esse você já estudou muito. Amigo, aqui está para quem quer vencer. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela o quê? A vida eterna. O que é a vida eterna? A própria vida de Deus, é só é. A própria vida de Deus está aqui. Você quer conhecer, quer ter a vida de Deus? Assuma o que Deus diz. Você quer ter a vida de Deus em você, ou a vida do tipo de Deus? Comece a assumir o que Deus diz na sua palavra. Lembra que eu falei dos filhos? Para de concordar com o diabo e começa a concordar com Deus. Para de concordar, meu filho é um viciado, meu filho é herança do Senhor, esse vício está amaldiçoado, em nome de Jesus. A mesma coisa para a sua cura. Eu fui curado pelas feiras de Jesus, está amaldiçoado essa diabetes, essa pressão alta, essa doença tal. Repito, toma um remédio, doutor, falando da oração. Ou qualquer que seja a bênção, é na palavra de Deus. Aí ele diz no final, e são elas, as Escrituras, que de mim testificam. Aí ele repreendeu as pessoas. E não quereis vir a mim para ter vida. Quem não quer, não vai. Aí você gosta, às vezes você gosta do louvor, gosta da igreja, se sente bem, mas você não vai. Tem que ir, mano, nas Escrituras. Tem que se aproximar, abrir a Bíblia. Eu falei para vocês, quando eu comecei, era o medo que tomava conta de mim. Eu peguei na Bíblia, comecei, não tinha internet naquela época, os versículos da Bíblia que falavam a respeito de medo. Eu comecei a fazer das palavras de Deus as minhas palavra. Então eu comecei a ter a vida do tipo de Deus, a vida de Deus, não aquela vida que eu tinha antes, sobressaltada, assustada, apavorada, mente confusa, mente conflitante, não, eu fui assim. E eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor. Então vamos para aqueles judeus que estavam resistindo, rejeitando, não sejam deles. Creia na palavra e você verá a glória de Deus. Amém? Agora eu quero fazer uma oração. Se você diz, pastor Jaime, esses dias eu tenho sentido dores, mas dores. Eu quero orar para quem está com dor no quadril, dor no joelho, dor no tornozelo, dor, entenda bem, no estômago, dor no peito, dor em alguma parte do corpo. Quem está sentindo alguma dor, quer uma bênção, quer receber uma oração. Eu quero, pastor, levante sua mão. Vem aqui na frente, por favor. Você tem qualquer, não fica com vergonha não, vem aqui. Seja dor onde for. Não importa, você pode ser visitante, pode ser a milésima vez que você está aqui, pode ser pregador, pode ser obreiro, diácono, o que for. Está de bengala, vem com a bengalinha, te espera você chegar aqui. Mas dor também, dor no peito, que você está meio afligido aí por causa dessa dor. Está meio cismado, né? Ou uma dor forte na cabeça. Vem em nome de Jesus, todo dia eu estou com essa dor de cabeça hoje, vem. Vem que é dia de visitação bonita que Deus está operando. Vem, pastor, hoje nós tivemos um caso bonito, uma senhora tinha dores no braço, que ela não levantava, porque ela fez cirurgia de mama, teve que esvaziar a axila, e Deus fez ela levantar o braço. Você está com isso, fez uma cirurgia, teve um AVC, você viu, nós passamos aqui, até eu brinquei que estava com a camisa do Palmeiras, e ele andou aqui, entenda bem, levantava o braço, vem. No culto anterior você viu aquele meu tamanho na agricultura, como é que estava. Agora os outros fiquem de pé, por favor, também. Isso. Porque tem gente que não veio aqui, mas Deus vai te alcançar aí no lugar. Tá bom? Porque Ele é Deus misericordioso. Feche os olhos, por favor. Isso, amado Deus, Criador dos céus e da terra. O Senhor é tremendo no nosso meio. Meu Deus, mas não só aqui, quem está pela TV, pela rádio, pela internet nessa hora. Alguém está com a coluna queimando, Deus. Está com uma dor na cervical, que o pescoço está dolorido. Essa pessoa que está com dor no ombro, no braço, Deus. Dor em alguma parte, na cabeça do fêmur. Essa dor terrível da inflamação do ciático, do bico de papagaio, aquela senhora falou, nos dois joelhos, Deus. E ela caminhou aqui tranquilamente. Vem essa pessoa que está com uma dor na perna, do alto ali do quadril até a ponta do dedo.
sequela de um tombo, sequela de um acidente, ou de um AVC, Deus, e a pessoa não caminha direito. E eu oro, Deus, pessoa que está com infecção no dente, infecção na garganta, e essa pessoa que está com um problema emocional tão grande, que ela tem sentido uma dor no peito, um aperto no peito, um incômodo no peito, uma coisa estranha, uma coisa maligna. Eu uno a minha fé com a fé de todos que estão aqui na frente, estão espalhados pela igreja, e quem está em algum lugar desse Brasil e do mundo, eu levanto a minha voz de mal saia, o dor vai embora. Você e a sua causa, seja uma... Fecha os olhos e ora, meu irmão, em nome de Jesus. Pode ser o câncer que apareceu nesse corpo, eu amaldiçoo esse câncer. Em nome de Jesus, eu câncer, retroceda, suma deste homem, desapareça agora. Eu câncer onde você já, a próstata do homem, no útero, nos ovários, nas trompas da mulher, no seio, em qualquer parte, no fígado, ou esteja com metástase, e essa pessoa não aguenta de dor, sai agora. Sequela de um tombo, sequela de um acidente, eu digo, sai agora. A inflamação dos tendões, a inflamação nas cartilagens, a inflamação nos músculos, a inflamação nos ossos, de um exercício mal praticado, mal feito, eu digo, saia, vai embora. Aquela dor de cabeça estranha, aquela dor maligna, suma, desapareça, vai embora, em nome de Jesus. Levante as mãos, diga obrigado, Senhor. Receba a minha bênção em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Isso. Não, fica aí, no lugar. Faça agora, era o braço. Mexa o braço, sem dor. Levante o braço em nome de Jesus. Vai lá. Isso, moça, isso mesmo. Mexa o pescoço em nome de Jesus. Mexa o braço em nome de Jesus. Mexa a perna, vai lá. Faça aqui, mexa, dobra lá a perna agora, vai lá. Mexa, faz aquilo que você não podia fazer, olha, vai lá. Vai liberando agora em nome de Jesus. Vai colocando a fé em ação. Isso, que bonito. Eu estou vendo um sorriso aí, mas tem que... Vem, vai lá. Vai que Deus está operando. Vai. E quem que já saiu a dor aí? Levanta a mão aí. Fala, moça. Há 2 semanas eu estava sentindo muitas dores no pescoço e na cabeça. Eu estava com dor ali. Eu vi que você faz assim, logo que eu falei, você vai fazer assim no pescoço. E sumiu. Glória a Deus. Não. Isso. E a senhora? Dor nas costas, estava faltando até o fogo, mas saiu. Saiu também. Saiu. Glória a Deus. Quem mais em nome de Jesus? A senhora? Eu estava com dor aqui nos quadril, porque eu acho que eu estou com uma infecção urinária e estava doendo muito. Toda essa região aqui, meu? Toda essa região. E agora passou tudo. E você, meu irmão? No dedo aqui. Tava doendo bastante. Você estava fazendo assim na oração? Não estava nem abrindo esse dedo aqui, ó. Agora está abrindo normal, tá vendo? Glória a Deus, que bonito. Amém. Quem mais aqui? Dor no peito, pastor. Isso, dor no peito. Depois da oração passou. Passou. Quem mais, pessoal? Em nome de Jesus, coloca assim. Hein? Mas passou a dor? Não, por enquanto. Não, estou perguntando quem passou. Se eu perguntar quem é alemão aqui, o alemão levanta o braço. Eu perguntei quem é alemão? Tem alemão aqui? Algum alemão? Não, estou perguntando quem já fica, tá na oração. Mudar essa carinha, com essa carinha triste aí, não consegue nada. Aqui. Não, era dor no peito. E passou mesmo? Passou. Glória a Deus. Quem mais em nome de Jesus? Vai lá. Pega, fala. Eu dor aqui na mão e no peito. Passou, glória a Deus. Quem mais em nome de Jesus? Que eu tenho mais coisa para fazer. Hoje eu correu bastante. Tem mais alguém? Em nome de Jesus? Vai lá. Tem mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Não posso demorar. Fala. E passou a dor que eu tenho, artrose, artrite, hernia de disco, bico de papagaio. Você não anda sem essa bengala? E melhorou, quando eu entrei, não conseguia de dor. Deixa um pouquinho a bengala com o irmão aqui. Anda aqui sem ela agora. Vamos lá, colocar sua fé em ação. Anda para cá aqui assim. Só não conseguia andar assim não. Não dava para andar. Não dava para andar. Não, agora não vai dá. ganhando mais confiança. Volta. Andando mais forte. Anda mais forte. Também não dava. Anda mais forte agora. Mais rápido. Isso. Olha aí que bonito. Daqui a pouco você vai correr para Jesus aí. Glória a Deus. Que bonito. Agora coloca a bengala aqui para nós de voltar para pegar. Quem mais? Tem mais alguém? Mais alguém? Mais alguém, pessoal? Em nome de Jesus? E alguém que estava no lugar aí, né? E a dor no estômago? Quem foi que falou com dor no estômago? Foi o irmão. Tinha mais alguém que está com dor no estômago? Quem está com dor no estômago aqui que passou? Passou agora? Passou. Passou. Tem que falar, glória a Deus. Quem mais? Tem mais alguém? Então não dá para demorar, vai por causa do horário, tá bem? Vamos voltando para o lugar. Você também pode sentar em nome de Jesus. E você de casa, acompanhe agora, entenda bem, eu vou direto para as missões, o diretor. E eu me tornei patrocinadora assistindo o Show da Fé. Na verdade, eu gostaria de ajudar
a levar o evangelho, como o missionário fala muito, né? Como eu não posso ir e ele vai, então esse era o propósito. Então, eu sou muito grata ao Senhor e ao ministério também. É assim que lutamos as nossas guerras, pregando em todo tempo e fora de tempo o nome forte do Senhor Jesus Cristo. Bonito, né, pessoal? Ele fala uma coisa: aceitei Jesus pela página no Facebook. Uma alma vale mais que todo o tesouro do mundo. Então, essa alma já recompensou todo o investimento que a igreja faz, de colocar uma equipe ali no Oriente Médio para pregar o evangelho, para atender as pessoas. Tá bonito. E a página em árabe, né, que vai alcançando uma... Você é um patrocinador, continue fiel. Olha, Deus tem honrado você, vai te honrar mais. E se você tem vontade de ser, se inscreva, não tem que dar nada aqui. Depois o pastor fala do dízimo de oferta. Peça ali, por favor, pede para eles a inscrição de patrocinador. Essa inscrição aqui, ó. Aí no verso você escreve um propósito de oração, alguma coisa que você quer que o missionário R.R. Soares concorde com você, tá bom? Você vai receber uma cartela que tem uma revista no QR Code. Você pega o celular, abre o celular, a câmera do celular e aponta para aqui, tem a revista. Aqui dentro tem uma oração na parte de trás. Aqui os países estrelados são os países que estamos alcançando. E as contas, você vê, tem Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Lotérica, Santander, Itaú. Pode pedir para eles, até recebendo só a cartela só. Aceite. Eu estou no propósito. Eu quero que aceite aquela pessoa. Eu não tenho condições, é verdade, Deus quem te dá condições. A Bíblia te fala na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 9:10. Deus dá semente àquele que semeia. Se veio o desejo, você pode aceitar sem condições nenhuma. Deus lhe dá condições. A Bíblia diz que ele dá semente para aquele que semeia. Se veio o desejo, você pode aceitar que Deus vai honrar mesmo. Eu estou orando para isso, para Deus operar, fazer essas coisas lindas que está fazendo. E você de casa, pega o celular, você que está aqui, ou seja, o horário que for, o dia que for, noite de quarta-feira, por exemplo, manhã de quarta, vai, você pega o celular, a câmera do celular, aponta. Eu falei a linha amarela, tocou. Todas as informações estão ali, até as contas. Agora eu vou dar uma conta para a pessoa fazer, pessoal com todo o temor, olhe por nós, que no final do mês é a despesa maior, que é a fatia maior da televisão. Anote a conta da igreja no Bradesco. Bradesco, agência 3378-2. Conta 29.315. Tira uma foto aí agora. Isso. E não deixe de fazer esse depósito, não. No QR Code tem mais contas. Eu vou dar também o Pix para a pessoa fazer com o CNPJ um Pix. Abra no aplicativo do banco que você tem conta. Palavra Pix. Chave Pix. Vai ser esse número aqui. 30.902.803/0001-00. Pode fazer pelas lotéricas, qualquer lotérica, vá ao caixa e diga doação Show da Fé. Mesmo que não te peça um código de 3091-2065. Como eu falei, tira a foto. Você vai ver que Deus é Deus, Ele honra. Eu estou orando. Toda madrugada eu tenho orado 4 horas da manhã para aquele propósito da Santa Ceia. Estou orando por você para Deus levantar pessoas, olha para mim, desprovidas de vaidade, desprovidas de avareza, ganância, que vão crescer, que vão ser colunas da casa de Deus. Se ofereça para Deus. Deus, quero um coração limpo, quero um coração nas tuas mãos, eu quero participar da pregação do Evangelho e Deus dá condições. Amém? Pode ter certeza disso. Vamos responder às perguntas do povo de Deus. Primeira, por favor. Pastor, uma criança pode ser madura espiritualmente? Ela aceita Jesus, vai crescendo. Qualquer pessoa tem que crescer, até mesmo um adulto. Quando é que é madura, quem quiser falar madura, experiente, né? A pessoa tem experiência. Ele falou que a criança ela vai crescendo. O missionário R.R. Soares, ele fala que ele tinha quantos anos? 6 anos, quando aceitou Jesus. Ela vai crescendo. Eu tenho um netinho da mesma idade. No Dia dos Homens que vence, eu falei, rapaz, você teve o privilégio. Ele entrou aqui de mãos dadas com o missionário. Ele gosta só de usar terno. Agora se moa com essa. Antigamente ele tinha lá aquelas brincadeiras de criança, Homem-Aranha, né? Patrulha não sei o quê, papapá, Transforma não sei o quê. Não que ele não veja, mas praticamente não vê. Hoje eu liguei para, foi ontem, eu liguei para casa e perguntei para assim, e o Benjamin? A mãe disse, está brincando aqui de pregador. Ele pega lá um microfone, o Caleb, que é de Itadeira, arrumou tipo uma, como diz assim, uma réplicazinha do telefone, deu para ele, do microfone, ele fica lá, ele faz tudo, e prega, ora, expulsa demônios, né?
fica tudo, vai aqui. Mas tem que, ele não dá, você que ele já é maduro. Não, ele não deixa de ser criança, não é verdade? No dia eu chamei ele para orar pelos aniversariantes, o grupo de obreiros, aí se faz a hora, eu vi que ele ficou assim meio canado, que ele já começou quase que ele chora igual criança que chora. A criança aceitou Jesus como não criança, como adulto. A maturidade, quer dizer, a experiência, com o tempo você vai conseguindo. A cada dia nós vamos nos convertendo. Veja comigo, por isso que é bom que o missionário fala, as perguntas são mensagens. É Provérbios 4,18. Olha só. Provérbios 4,18. O que diz lá? Provérbios 4,18. Provérbios 4,18. Deixa, não mexe com cara de moremão. Não mexe com cara de moremão, não. 4,18. Mas a vereda dos justos é como, pessoal? A luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É assim que acontece. Quer dizer, vai brilhando mais e mais, como da criança, como do adulto. Cada dia nós vamos crescendo mais espiritualmente, vamos tendo mais entendimento e vamos compreendendo mais de Deus. Segunda. Pastor, até que ponto podemos avaliar o alcoolismo como doença ou pecado? Não, doença não deixa de ser doença, porque causa o quê? Dependência. Dependência é doença, tanto das drogas como da coisa. A própria Organização Mundial da Saúde aceita. Mas tanto a doença como o alcoolismo, como o vício, é uma coisa diabólica, né? Eu sei o que é isso, eu sei o que é. Eu estava conversando hoje numa coisa, e quando eu cheguei na igreja, eu tinha possessão demoníaca, pessoal. Quantas vezes colegas vinham assim, eu jogar para cima assim, não era valentão, nunca fui de brigar, nunca fui assim, negócio de brigar não, mas é contar processo. Eu tirei a porta do quarto lá, na mão, que era a possessão demoníaca, era do alcoolismo. Até eu lembro da minha irmã, que já está na glória hoje, a mais velha, e ela disse, aí chegou lá, e aí veio uma vizinha que mexia com o negócio de espíritos, né? Aí começou a conversar com o espírito, aí falou assim, aí está pedindo que tem que dar uma marafa, uma cachaça para ele, a minha irmã, já está cheio de cachaça, ainda vou dar cachaça para ele, aí não, mais ainda. Aí não. E depois eu fui liberto na igreja. Então, eu acho que está aí a resposta para você, tá bom? As duas coisas, né? Vamos lá agora abrir o coração. Pastor, tenho passado por fortes tentações, mas a que mais me abala é na área da saúde. Preciso vencer esses males resistindo na palavra, porém não me sinto capacitado para atuar no mundo espiritual e sair com as vitórias nas mãos. Por favor, o que devo fazer? O problema de muita gente. A Bíblia nos diz, tudo é possível ao que sente. Está escrito isso? Tudo é possível ao que crê. Creia somente, entenda e age. Você disse, eu tenho que pela palavra, cresça na palavra, que eu respondi para outra pessoa. Continua o tratamento, faz, não tem nada. Eu contei do irmão aqui, que ele disse, falo com Deus, com a sinceridade, Deus, a minha fé está pequena, é para cura. Me dá um médico que cuide de mim, Jesus. Quem pede, ele pediu, Deus deu, não foi um médico, deu uma médica, né? E ele falou, ela trocou o medicamento, passou a dieta para ele, mudou a dieta dele. O que aconteceu? Ele estava cego, ele voltou a enxergar, continuou no tratamento, mas voltou à normalidade da vida dentro dos remédios. Então vai crescendo, como eu citei hoje, Provérbios 4,18, sua luz vai crescendo, seu entendimento vai crescendo.